This is it, the final part of my conversation with Jorge Coutinho, the current president of the Brazilian Spiritist Federation. George was in Canada for the 2019 Canadian Spiritist Conference. This conversation will be in Portuguese, so if you're not familiar with the language, feel free to activate the subtitles below. Quando nós pensamos no personalismo dentro do movimento espírita como potencial causa segregadora, nós frequentemente projetamos ao outro essa situação e experienciamos, vemos, observamos pouco progresso no que se refere à fraternidade e verdadeiramente os ensinos cristãos dentro das instituições. Como é que nós podemos, de fato, promover a união e a harmonia entre nós e assim entre as instituições? Eu poderia te responder muito rapidamente, dizendo o seguinte: o trabalho com Cristo, ele é impessoal, mas é comum a todos. Isso significa de que se eu estou olhando no outro a questão do personalismo, é sinal que ou eu já não o tenho mais, estou procurando fazer com que o outro se despersonalize, ou eu estou com uma trave no olho e olhando o cisco no olho do outro. Então, são duas situações. Então, se o trabalho com Cristo ele é impessoal e é comum, quer dizer, a única personalidade que tem que aparecer é a dele. É Jesus. Por isso, se nós somos convidados a fazer uma palestra, a falar sobre o Espiritismo, e nós ali falamos de tudo, menos de Jesus, menos de Kardec, é sinal que nós estamos evidenciando a personalidade que somos nós. Então nós devemos estar ali porque somos o representante, o porta-voz, mas que a nossa voz evidencie Jesus e Kardec sempre, para que nós possamos cumprir o compromisso que nós assumimos, que é de divulgar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Então, no movimento espírita, nós observamos que há muitos interesses, mas poucas reflexões, em todos os locais da face da Terra. Infelizmente, porque nós ainda, como espíritas, não atentamos para essa simplicidade. Trabalho com Cristo é impessoal, mas é comum a todos. Às vezes eu sei, mas não pratico. Eu tenho que saber e tenho que praticar, para que a gente possa fazer com que o trabalho que tanto se deseja no movimento espírita, ele seja um trabalho onde se faça a união e, como consequência, a unificação. Mas para que nós trabalhemos a união, é necessário haver fraternidade. E fraternidade é um fato, é um sentimento. É um sentimento que eu tenho que ter, eu tenho que desenvolver esse sentimento. Como o outro tem que desenvolver esse sentimento. Na hora que nós formos fraternos, a união se faz de forma natural. Quando a união se faz de forma natural, o propósito, que é único, ele também é evidenciado, que é a unificação, que é o trabalho. Às vezes nós queremos trabalhar a unificação sem raciocinar com união. Queremos trabalhar a união sem raciocinar com fraternidade. Aí nós não conseguimos. Nós precisamos ser fraternos. Isso quer dizer o quê? Lembrar do Cristo. Quando ele recomenda que nós devemos nos amar como ele nos amou. Isso é um novo mandamento, que às vezes nós confundimos com o primeiro, que é a Lei Áurea. A Lei Áurea nos diz que nós devemos amar ao próximo como a nós. Aí eu tenho uma referência. Por isso que praticar essa lei não precisa de gratidão. A própria gratidão é o exercício dela. Porque eu estou desejando a você o que eu queria para mim. Olha que alegria, que gratidão. Porque eu estou fazendo algo que para mim é aquilo que eu gostaria. Então eu não preciso de gratidão para fazer isso, porque a própria gratidão é o exercício desta lei. Mas a referência sou eu.
ainda é imperfeito, um espírito no estado evolutivo, necessitando de progresso, e nesse esforço contínuo para que nós possamos ser melhor amanhã do que hoje. Quando Jesus traz lá na última ceia um novo mandamento, ele diz assim que os seus discípulos, mas antes ele fala o seguinte, que não os chamas mais de servo, ele os chama de amigos, porque o servo não sabe o que o seu senhor sabe. E ele passou para eles tudo que o Pai havia dito, ele deu conhecimento aos seus discípulos. E a partir de então ele chama de amigos, não mais de servos, para que eles possam com isso estarem preparados para continuar o trabalho que vieram fazer de divulgação. E é nesse momento que ele traz um novo mandamento, que se amem mutuamente como eu vos amo. Então ele deu um modelo impecável, aonde a referência é ele, não é mais nós, somos mais nós. Eu imagino que quando assim ele fez, ele quis alertá-los para dizer assim, olha, quando vocês estiverem realizando a tarefa que se compromissaram comigo, antes do nascimento, de dar continuidade a essa boa nova, porque amanhã, daqui a uma semana, daqui a uns dias, eu já estarei voltando à casa do Pai. Vocês é que vão continuar. Então, enquanto vocês continuarem, pratique o primeiro mandamento. Deseje ao outro o que vocês querem. Mas quando vocês sentirem dificuldades, lembre-se de mim. E lembrem que eu vos amei. Então se amem como eu vos amei. Como se fosse uma referência para um momento de conflito, de dificuldade, para os enfrentamentos dos desafios e dos conflitos que teriam no futuro. Então naquele momento ele relembra a eles, diz assim, olha, lembre-se de mim e amem-se como eu vos amei. É um ensinamento que ele não ficou restrito, conscrito àquele contexto deles. Foi para todos e para o resto da humanidade quem segue o Cristo. Então nós hoje desejamos ser amigos de Jesus. Por quê? Porque o conhecimento, nós somos servos dele, mas servos voluntários. Nós queremos servi-lo. É diferente do servo que não é voluntário, que é imposto. Não é? Nós nos dedicamos a servir Jesus. E servimos Jesus desta forma, procurando buscá-lo como esse modelo, como esse guia, praticando a lei áurea que ele nos ensinou, amando ao próximo, mas na hora que bater o conflito, a dificuldade, vamos lembrar dele, dizer assim, olha, eu preciso amar os meus irmãos, que está fazendo um movimento espírita. É aquele outro que está incompreendido, é aquela casa que não está cumprindo a tarefa como deve ser feita. E aí lembrar de Kardec, eu estou trabalhando, eu tenho que ser solidário. Mas além da solidariedade eu tenho que tolerar. E se lembrarmos do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ver da irmã Rosália, lá no capítulo 13, item 9, onde ela fala que nós devemos nos suportar. Olha só, ela usa o termo suportar. Não é tolerar. Quando ela fala suportar, e a gente vai analisar, diz assim, peraí, suportar, ele tem um sentido mais amplo. Alguém que está caindo e eu apoio, eu estou suportando. Mas quando eu pego um peso, coloco no elástico, e o peso começa a esticar o elástico, ele tem tolerância, até onde quebra. Então o suportar, ele serve no sentido de tolerância, e serve no sentido do apoio mútuo, que eu tenho que dar um para o outro, no momento que um cai, o outro suporta para poder levantar. Então a visão torna-se mais ampla. Então Jesus nos convidou a isso, para que nós possamos, nesse exercício, nessa vivência, no trabalho, tirar o personalismo, né, e colocarmos sim a impessoalidade. Porque ele precisa apenas de duas qualidades nossas, humildade e amor. E um exemplo que nós tivemos disso foi Chico Xavier. Em toda a sua vida, ele foi humilde, não no sentido de subserviência, mas de obediência, desde aquele primeiro acordo que ele fez com Emmanuel. Disciplina, disciplina, disciplina. Ele foi obediente o tempo todo. E obediente às leis divinas, não é? Que nos conforta, que nos faz tornar felizes, porque a nossa infelicidade é quando nós nos afastamos dela. Lindo. Muito bem, Juan. Eu gostaria de terminar
esse encontro, essa conversa, com um abraço de gratidão. Um abraço nosso, Vitor. Muito grato a você também pela oportunidade, pelo trabalho, né? Que nós sabemos que você está fazendo isso com um intuito nobre. É uma conversa fraterna, uma maneira informal de nós conversarmos, mas que você tem um propósito de não que eu saiba mais, ou que eu estou aqui para ensinar, não é isso. Eu não tenho essa condição. Nós estamos como irmãos em humanidade. Naturalmente, eu já prossegui, porque nasci antes, né? Um caminho que a minha idade talvez seja o dobro, talvez a tripla da sua, e isso possibilita a gente caminhar o que vocês não caminharam ainda. Então essa troca de experiência nos enriquece, porque eu aprendo com vocês, e vocês certamente aprendem conosco, né? Então por isso que ninguém ensina ninguém, todos nós aprendemos nesse convívio aí que o Pai, o Cristo propicia, para que a gente possa viver em harmonia, em paz e aprendendo uns com os outros. Eu que agradeço e que façam bom uso